Hoje o Fabico Entrevista trouxe de volta à Faculdade Silvia Lisboa, jornalista graduada e mestra pela URGS. Silvia tem 44 anos, fundou a Fronteira, agência especializada em reportagens. É cofundadora do Matinal Jornalismo e já colaborou com os veículos The Intercept Brasil, além das revistas Cláudia, Super Interessante e também Veja Saúde. Para realizar esta entrevista estão aqui comigo as colegas Maria Laura Sunhê, Vitória Silveira e também o colega Lucas Pita. Na direção do programa, Eduarda Silva. Silvia, muito obrigada pela presença. Nós gostaríamos de começar te perguntando como e quando surgiu a vontade de fazer jornalismo. Difícil responder. Eu não entendi bem, assim, por que eu escolhi. Eu estava em dúvida na época entre direito e jornalismo e eu tinha um pé na filosofia, que eu queria também, que foi curso 2, né? A minha família, apesar de não ter ninguém jornalista, sempre foi uma grande consumidora de jornais e revistas. Então, eu cresci num ambiente que tinha muito acesso a revistas e sempre eu tive uma certa fascinação, que depois eu fui reconhecer muito mais tarde, com o gênero da reportagem, né? Então, eu sempre gostava de ler jornal, mas eu gostava especialmente de ler reportagens, né? Então, acho que foi algo ali que me chamou a atenção. E também eu acho que tinha o jornalismo, ele te dá a oportunidade de tu conhecer a história das pessoas, né? De tu ir para lugares em que tu nunca iria, ou conhecer histórias ou assuntos, né? De tu não teria oportunidade se não fosse o jornalismo, né? Então eu achava aquilo aqui meio fascinante, ainda acho, né? Então, acho que foi por aí que foi a minha escolha. No início, quais foram as tuas referências dentro da profissão? E, para ti, qual é a importância de ter boas referências numa nova geração de jornalistas? Eu tinha muitas referências quando a gente entrou. Quando eu entrei no jornalismo eu entrei num período, em 98, que estava comemorando o início, 40 anos da ditadura, tinha passado, né, do início da ditadura militar. Então, eu me lembro que nos primeiros semestres a gente fez uma série de jornais, né, e de reportagens em cima desse período, né, de reconhecimento daqueles jornalistas, né, Ricardo Couto, enfim, para citar alguns, agora eu não me lembro de cabeça, né, eu sou ruim de nomes. Então, naquele período, a gente estava valorizando muito uma imprensa que não tinha perdido naquele período o seu poder crítico, né, que eu acho que isso é uma das grandes questões do jornalismo, né, mas eu admirava também, eu sou muito leitora de jornais americanos, assim, né, de revistas americanas, né, eu gosto muito da New Yorker, acho que tem uns textos espetaculares, né, então não localizo um jornalista, eu gosto mais dos veículos, assim, né, que é uma preferência minha, dou às vezes pouca importância para nomes, mais importância para veículos, né, enfim. Eu queria saber também se a pandemia afetou de alguma maneira a tua maneira, né, o teu modo de fazer e de pensar o teu jornalismo. Acho que me deu uma vontade louca de voltar ao jornalismo que a gente deixou de fazer durante um tempo de restrições, né, de não poder ir na casa das pessoas, de não poder ir nos grandes, não poder estar presente nos acontecimentos, porque até os acontecimentos não estavam ocorrendo da forma, né? Eu acho que o jornalismo, por isso que eu acredito muito no jornalismo local e agora eu estou dedicada muito mais a ele, porque eu acho que ele tem o jornalismo é caro de fazer, né? Ele não é uma profissão, tu requer dinheiro para tu pagar repórteres, né? E tu tem uma infraestrutura de tu permitir deslocamentos, então às vezes agora é muito complicado tu bancar viagens, por exemplo, para a Amazônia, né, que se tornou inviável, mas o jornalismo local não. Tu tá a um ônibus, um Uber de distância de algumas regiões que precisam ser melhor cobertas, né? Então, acho que tu pode fazer um jornalismo daqueles que
não só com dados, com consulta a fontes, mas com conhecer a história das pessoas perto, que eu acho isso um valor importante. Então, assim, acho que a pandemia me trouxe uma certeza de que a gente precisava voltar a fazer esse jornalismo, que bom que passou, né? A reportagem está em extinção. Essa frase do Caco Barcelos, quando ele foi homenageado há pouco no Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. Sim. Tu concorda com essa afirmação? Ela está cada vez mais rara, concordo, né? Eu não sei se em extinção, talvez ela esteja em extinção e ela precise de todo o nosso foco, né? De focos do jornalismo, de todos os jornalistas que ainda acreditam que ela é o grande gênero do jornalismo, né? É o jornalismo por excelência, né? Se a gente fosse... O que faz o jornalismo? O jornalismo, talvez, qual é o gênero, né? É um gênero noticioso, sem dúvida, mas é a reportagem também, né? E eu acho que sim, eu tenho um amigo que goza, que é jornalista, mas abandonou a profissão, e ele diz que eu sou uma das 20 últimas repórteres que ele conhece, e ele tem certeza disso, né? Então ele tem um certo pessimismo em relação a isso. Mas eu acredito muito no jornalismo, né? Então, e na reportagem, né? Então, acho que, apesar de ter havido houve uma mudança no ecossistema jornalístico nos últimos tempos que privilegiou a reportagem, né? Então, se vocês forem ver todos os novos veículos digitais que surgiram com financiamento independente, né? Apoiado por grandes fundações, Agência Pública, Intercept, Repórter Brasil, que é a mais antiga delas, o gênero é a reportagem. Então, de certa forma, há uma redução, os veículos comerciais reduziram, os grandes veículos reduziram, né? Mas surgiu muitos novos veículos que ainda estão tentando se firmar com uma série de dificuldades de financiamento, mas em que adotaram um gênero claro da reportagem não é notícia, né? É reportagem. Então, eu acho que talvez esteja, mas talvez não. Talvez seja uma fase que a gente possa ver um ressurgimento, uma nova força, né? Certo. Em 2011, tu fundaste a Agência Fronteira, né? Que é responsável por produzir e editar conteúdo para diversos veículos. Qual foi a motivação para a Fronteira, ser criada naquele momento? Bom, eu era jornalista da Zero Hora, meu marido também, né? Nós nos formamos juntos, então eu sou casada com um jornalista. E a gente estava eu já estava um pouco esgotada, assim, daquele momento, porque foi um momento em que houve as grandes quebras de jornais nos Estados Unidos, né? Então, revistas míticas tinham fechado, o New York Times estava ladeira abaixo, né? E havia uma grande discussão sobre a crise do jornalismo, né? Sobre o que aquilo representava. E aí eu me lembro, a Zero Hora tinha uns seminários que ela fazia, assim, rapidinho, né? E aí teve uma palestra, né, que foi dada, né, em que o diretor, uma pessoa importante dentro da Zero Hora, questionava, o título aparece, o jornalismo vai acabar, né? E aí havia essa dúvida, né, o jornalismo vai acabar. E aí ali foi aquela coisa, opa, né, tá tudo errado aqui dentro, eles não estão entendendo nada, porque eu tinha um pouco de certeza, né, que eu acho que a certeza que eu tenho é que o modelo de financiamento implodiu, né, houve muitas mudanças estruturais importantes, mas o jornalismo não podia acabar de jeito nenhum. Então, e aí havia pouquíssima clareza, né, que por isso que eu voltei para estudar na Fabico, sobre o que leva as pessoas a confiar no jornalismo, né, o que sustenta a credibilidade do jornalismo. Então aí eu fui estudar e tal, e aí nessa época eu já tinha clareza, o jornalismo não vai acabar, vão ter sempre necessidade de jornalismo, mas os empregos formais em jornalismo estão diminuindo, né? E isso era inegável, né? Então a Fronteira foi um pouco motivada por isso. Olha, então vamos começar uma carreira freelancer porque os empregos formais estão acabando e a gente
tinha muita vontade de fazer reportagem, né? Que o jornal, às vezes, os espaços são mais estritos, né? Ficam num grupo escolhido de repórteres, né? E que, às vezes, se tu galga e tu é uma dessas escolhidas, legal. Se tu não é, tu não tem muito espaço, né? Então, as revistas abrem muito mais espaço para isso. E a gente queria fazer freelancer com grandes revistas do Brasil. Conseguimos, né? Foi essa a motivação. Bom, o Fabico Entrevista vai fazer um breve intervalo agora. Voltamos em seguida. Este é o Fabico Entrevista. Hoje com Silvia Lisboa, jornalista formada aqui pela URGS, cofundadora do Matinal e também sócia da agência de reportagens Fronteira. Silvia, como você interpreta a atual precarização do trabalho do jornalista, que cada vez tem que desempenhar mais funções, e se isso já era visto quando tu ingressou no mercado de trabalho? Não, quando eu ingressei não, né? Já era, né? Nunca foi uma profissão muito bem paga, né? Não tinha essas questões. Mas a precarização é muito ruim, né? Não tem nada boa nela, né? Acho que é um momento bem sério, bem grave. Eu acredito mas também talvez seja um momento de acomodação das coisas, ou talvez isso venha para ficar, né? O que seria ruim, né? Mas eu acho que está passando aos poucos, né? Há sempre uma tentativa dos veículos, desses novos veículos, de ser menos precário, né? De ter vínculos trabalhistas mais claros, não, né? Não só com PJ, com carteira assinada e tal. Mas é ruim, né? É ruim, não vejo nada de bom nisso e acho que é um momento em que prejudica até a chegada de novos jornalistas no mercado de trabalho. Eu acho que uns porque que talvez a reportagem esteja em extinção, porque talvez os espaços nos grandes veículos e em alguns veículos independentes são restritos ainda, né? Então, às vezes eles requerem, né, são contratações PJ, e aí muitas vezes as pessoas não querem, né, isso, querem ter carreiras mais certas, né, e aí isso não está acontecendo nesse momento. Eu acho que os estudantes de jornalismo precisam levar isso em conta. Bom, sobre o Matinal, então, né, era um grupo que no início eles faziam mais essa curadoria, né, de conteúdos que já existem. Então, quando eles passaram a querer fazer as reportagens, aí foi aí que tu entrou em cena. Uhum. Queria que tu falasse um pouco dessa importância e também do diferencial de um veículo independente como esse, né, entre tantos outros que já existem aqui na região. Sim, é verdade. Eu acho que o jornalismo local de Porto Alegre tem grandes jornais em Porto Alegre, então essa era uma questão para o Matinal. E desde o início, a curadoria foi um jeito de ingressar, né? Então, vamos fazer um produto jornalístico que entregasse uma conveniência, fizesse uma boa curadoria de notícias, né? Mas a gente sabia desde o início da importância, porque a gente via os buracos na cobertura e a gente queria, assim, não, falta jornalismo local bem feito, né, investigativo, com um olhar focado na cidade. Então a gente sabia que o que levaria o leitor a assinar e se manter fiel ao Matinal, né, o que banca grande parte das nossas despesas hoje, são as reportagens. Ter esse repórter ali investigando o poder público, né, presente nessas grandes questões da cidade, né, com foco nisso. Então foi a minha grande motivação, né, desde o início do Matinal. E a gente tem muito orgulho, assim, né, porque eu acho que a Fronteira, né, eu morava no Rio, estava um pouco distante, mas eu estava sempre editando, né, preparando as pautas e tal, né, e agora, mais próximo, eu estou mais dedicada nesse processo, né, mais envolvida não só com as reportagens, mas também com as formas de financiamento e com essas outras coisas, né.
Silvia, tu já trabalhou, desculpa, na mídia hegemônica e também na alternativa, né, independente. Na verdade, primeiro na hegemônica RBS e tal, dá para dizer que houve uma virada de chave para tu ir para a mídia alternativa? O que tu criticaria na mídia hegemônica para ter essa virada? Eu acho que assim, a Zero Hora eu digo que esses grandes veículos, né? Eu incentivo muito os jovens jornalistas a entrarem, porque eu acho que eles são escolas, como se fosse uma residência médica, né? Eu entrei na Zero Hora, eu cobri todas as editorias, fui repórter, fui editora, fui pauteira, né? Então, e tu tem uma noção de tudo, tu lida com colegas, tu tá numa grande redação, né, que tu aprende muito com os outros colegas fazendo, ou aprende como não fazer também, né? Então, tem uma experiência muito, muito interessante, muito rica, né? Então, eu acho que a Zero Hora foi decisiva, né? Me ensinou muito, eu acho que eu peguei um bom momento do jornal também, né? Fiz grandes amigos lá. E se eu não tivesse passado pela Revista Manhã, por exemplo, e depois pela Zero Hora, né, dois veículos locais, mas bem estruturados, enfim, eu não estaria preparada para ser freelancer, porque o freelancer requer que tu tenha uma certa experiência, porque tu não tem um contato próximo com o editor, né? Então, tu tem que entregar um texto bem acabado, todas as dúvidas esclarecidas, pontual, tu tem que resolver o problema do editor, que é uma matéria bem feita, bem estruturada, então tu tem que te virar muito por conta própria. Eu acho que o período na RBS, na Zero Hora, foi muito bom por causa disso, né? Aprendi bastante lá. Mas eu vejo com muito entusiasmo, assim, essas outras, porque o modo de financiamento comercial, ela traz um conflito de interesses, né? Então, eu acho que um jornal, a gente sempre se pergunta das pautas, eu acho que o mais grave é das pautas não cobertas, né? Ou que não dá grande atenção, né? Então, às vezes a gente vê umas pautas, mas o que está ocupando uma página de jornal, né? Por quê? Né? E aí, às vezes, são interesses comerciais, matérias 500, né? Que a gente chama, que são aquelas matérias que acabam ocupando repórteres, ocupando espaço, né? Nesse mar de informação. Então, eu achava isso um problema, né? Então, eu acho que é muito ruim o enfraquecimento dos veículos comerciais, ruim. Eu acho que tem que haver, tem que haver muitos veículos, né? Diferentes, atenção, mas que bom que surgiu um novo modelo com menos conflitos de interesses e muito mais próximo desses ideais jornalísticos que a gente sempre tem que defender, né? Tipo, independência, objetividade, né? Interesse público. Então, é isso. E quanto ao Intercept, quais foram os desafios de ter trabalhado com eles? Como é que tu chegou até eles também? E se tu acha que o Intercept, por ser uma mídia alternativa, e as mídias alternativas são fundamentais para a democracia, e como? Sim, fundamentais. Vou começar pelo último. Fundamentais, eu acho que elas estão muito mais próximas, né, de forma ampla do que o jornalismo deve ser, né, do que o jornalismo tem que perseguir, né, do dever ser do jornalismo. E minha experiência no Intercept foi incrível, né, e eu acho que eu peguei um período particularmente importante, né, da história do Intercept, porque foi durante a Vaza Jato, foi durante a cobertura, então eu acompanhei toda a cobertura. O Alexandre, meu marido, era o editor adjunto lá, então ele participou diretamente, né, editando as matérias e coordenando a equipe. Mas eu estava muito num papel também de editora de vozes que tinha um desafio importante de trazer histórias de pessoas contadas por elas mesmas, né? Então, acho que teve discussões interessantes. Eu cuidava dos colunistas também, né? Então, era um trabalho que o repórter fazia. Eu fazia todo o trabalho de repórter, né? Mas sobre o ponto de vista daquele leitor, né? De quem estava contando a sua história, né? Então, acho que a gente fez coisas muito interessantes e ajudou um pouco a aproximar o Intercept
de uma comunidade, né? Porque tem grandes reportagens e também tinha esse braço que é um pouco mais miúdo sobre a história das pessoas, né? Que eu fiquei responsável. Então foi muito interessante. Bom, Silvia, muito obrigada pela presença. O Fabico Entrevista fica por aqui. Obrigada por assistir.